Bom dia, crianças, tudo bem? Mais uma semana começando e a gente inicia com a aula de língua portuguesa. Então, anotem no caderno de vocês a data de hoje, 20 de julho, que é o mês 7 de 2020. Pulem linha e vamos anotar o título da aula. Então, qual é o título da nossa aula? Retomada. E an, o AM, que marcam os tempos verbais. Então, a aula de hoje, ela vai ser uma retomada, uma revisão daquele conteúdo em relação aos tempos verbais. Por quê? Analisando a atividade avaliativa que vocês fizeram, eu pude perceber que ainda está acontecendo confusões em relação ao tempo verbal, em relação ao quando é futuro, quando é passado, qual é a palavra que marca o verbo, tá bem? Então nós precisamos ainda dar uma revisada, uma retomada para que isso fique claro para vocês, porque eu percebi que ainda não está tão bem acertado isso na cabecinha de vocês, tá? Então, nós vamos rever as próprias atividades da atividade avaliativa para que quem tem dúvida que possa ficar esclarecida, tá? É essa a minha intenção. Então, anotado isso no caderno, o que eu vou mostrar agora, vocês não precisam anotar, registrar, tá? Só depois uma outra explicação que eu quero que vocês registrem, mas agora não precisa, tá? Então vamos lá. Aqui era aquele anúncio, né? Informativo sobre a doença da dengue que tinha lá na atividade avaliativa. Então ela dizia o seguinte: quantas pessoas terão que morrer para que você limpe o seu quintal? E aí eu pedia lá para vocês identificarem em que tempo estava o anúncio, né? E aí muitos de vocês colocaram que estava no presente, tá? No tempo presente. Mas aí que está o problema. Primeiro, para eu identificar em que tempo que está, né, o anúncio, uma propaganda, o texto em geral, nós precisamos primeiramente identificar o verbo. Então, o que é o verbo? É aquela palavrinha que dá a ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas aqui nós vamos ver só um aspecto do verbo, né? Nós vamos nos aprofundar somente um dos aspectos, que é a ideia de ação, tá? Então é nessa ideia que nós vamos trabalhar em relação ao verbo. Então vocês teriam que achar primeiro quais eram as palavras que identificavam verbo, né? Que se mostravam como o verbo, aquela palavrinha que dava ideia de ação. Então, olha, quantas dá ideia de ação? Quantas? Não. Pessoas dá ideia de ação? Também não, né? Terão que morrer, certo? Então, aqui, ó, morrer é uma ação, certo? Terão que morrer. Então, aqui nós temos o conjunto das ações, ó. Terão que morrer, que aí eu posso entender como morrerão, tá? Então, quantas pessoas morrerão para que você limpe o seu quintal? Então, primeiramente aqui, isso vai ter que acontecer ou já aconteceu? Qual é a ideia que está presente aqui? Que ainda vai, né, acontecer. Não é isso? Terão que morrer, morrerão. Quantas morrerão? Então, elas não morreram ainda. Então, se você não limpar o quintal, aí sim elas vão morrer. Mas se você limpar, isso não acontece, né?
Então, aqui, quantas morrerão para que você limpe o seu quintal? Então, a ideia central aqui é de futuro. E eu tenho um indicativo aqui do futuro, que é o ão, certo? Que é o ão. E o terão aqui é o verbo também, é o verbo ter, que aqui no caso ele está junto com o morrer, tá? Eles estão aqui, ó, um ajuda o outro, por isso que eu consigo ler morrerão, tá? Então, o indicativo aqui, desse verbo aqui, ó, é o ão que me indica o futuro, tá? Muito bem, então, a primeira questão que eu queria ver com vocês, vou até grifar aqui, ó, terão que morrer, tá? Então, a primeira questão que eu queria ver com vocês em relação ao tempo verbal era essa, da dengue, né? Que eu perguntei qual era o tempo verbal que acontecia, o anúncio, e aí vocês colocaram no presente. Talvez, não sei, né? Não dá pra gente conversar, mas eu imagino que talvez o verbo limpe, né? Limpe é uma ação. Então, tudo bem, ele está no presente, mas a ideia geral aqui, quantas pessoas terão que morrer, né? Então, eu me prendi mais aqui no início, que é a ideia do futuro, tá bem? Muito bem. Aí, na sequência, eu espero que tenha ficado claro para vocês por que é o futuro, tá? Na sequência, nós temos a outra questão que veio logo abaixo, né? Na sequência da atividade. Então, ela dizia o seguinte: as doenças dengue, zika e chikungunya avançam pela falta de cuidados da população em geral. Coloque a frase que acabou de ler no tempo passado e no tempo futuro. Então, lembram-se, quando eu peço, né, para vocês colocarem no tempo passado e no tempo futuro ou no presente, então, o que é que vocês teriam que mudar? É o verbo, tá? Porque o verbo, ele tem essa condição de apresentar os tempos, né? Porque a ação pode acontecer lá no passado, já foi, no futuro, que vai acontecer, ou no presente, que é onde ela acontece. Então, a ação, ela tem tem o aspecto do tempo, como ela pode ocorrer. Então, quando eu pedir para vocês, coloque no tempo passado, coloque no tempo futuro. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é achar o verbo, identificar aquela palavrinha que indica a ação. Identificou? Aí sim vocês vão colocar no tempo que eu tô pedindo, se é futuro, se é passado, se é presente, tá? Então, o que aconteceu nessa questão aqui? Duas coisas aconteceram. Primeiro, que teve criança que colocou sim no passado e no futuro, mas não foi a frase que eu pedi. Ela se remeteu lá ao anúncio da dengue, tá? Então, houve esse equívoco. Então, ao invés de colocar esse texto aqui, essa frase que eu acabei de ler no passado e no futuro, a criança voltou a atenção dela lá para o anúncio da dengue. Não era isso que eu estava pedindo, tá? Então, olha, prestem bem atenção nas comandas das questões, porque às vezes vocês erram porque não compreendem a comanda, tá? Não é porque não sabe o conteúdo, é porque não compreendeu a comanda, tá? Então, qual era a comanda? Coloque, vou grifar. Coloque a frase que acabou de ler. Qual você acabou de ler? Essa daqui, ó. Essa daqui.
As doenças dengue, zika e chikungunya avançam pela falta de cuidados da população em geral. Então, isso você acabou de ler. Então, era isso que eu queria que você colocasse no passado e no futuro, tá? E não o anúncio da dengue, porque aquilo lá foi uma outra questão já que eu já tinha pedido, tá? Então, prestem atenção nas comandas das questões. Muito bem, então, entendido que é esta frase que eu quero que você coloque no passado e no futuro, então agora você precisa fazer o quê? Identificar o verbo. O que é o verbo? Aquela palavrinha que dá ideia de ação. As não tem ideia de ação. Doenças dá ideia de ação? Também não. Dengue, zika e chikungunya são nomes das doenças, então não tem nada de ação aqui. Avançam. Avançam dá ideia de ação, de que alguém está fazendo alguma coisa? Sim, avançam, né? Vão para frente, é essa a ideia. Então, aqui eu tenho uma ideia de ação. Então, esse que é o verbo. Então, esse é o meu verbo. Pela falta de cuidados da população em geral. Por que eu li pausadamente? Para vocês perceberem se tem ideias de ação, essas palavrinhas, né? Não, a única que me dá ideia de ação, aqui que algo está sendo feito, é a palavra avançam. Então, é ela que nós vamos ter que mudar, colocar no passado ou e no futuro, tá? Então, como que fica? Vamos colocar no passado primeiro. Então, ó, lá no passado. Teve criança que conseguiu identificar, né? Que era essa frase que teria que mudar e o verbo. Aí ela mudou somente o verbo. Perfeito também. Pode fazer assim, tá? E é assim que nós vamos fazer também. E ao invés de reescrever toda a frase, pode mudar só o verbo, professora? Pode, tá? Se eu não tiver que fazer nenhuma outra alteração, tudo bem. Então vamos lá, no passado. As doenças dengue, zika e chikungunya, agora é passado, avançam. Ó, então elas já fizeram isso, então elas avançaram. Então o verbo vai ficar assim: avançaram. E por que eu vou pôr AM no final? Porque é o indicativo de passado quando é mais de um que está fazendo ação. É o plural. Aqui não está escrito, ó, as doenças. Então, aqui é plural. O que é o plural? É o mais de um que está fazendo. Olha o S, indicativo de plural, tá? Então, quando é mais de um que faz ação, está no plural. Então, quando eu vou colocar uma ação no passado e ela está no plural, então ela tem que terminar com AM, tá? Então, as doenças avançaram pela falta de cuidados da população em geral. Agora, vamos colocar o mesmo verbo no futuro. Isso vai acontecer ainda. Ó, futuro, isto vai acontecer ainda. Como vai ficar? As doenças vai acontecer, então avançarão. Olha lá o tio. O tio não, perdão, o ão. Avançarão, que é o indicativo de futuro. Mas indicativo de futuro de quem? Quando o verbo estiver no plural. É uma doença que vai avançar? Não, são várias. Dengue, zika, chikungunya. Então, são doenças, mais de uma. Está no plural, então eu quero colocar a ideia do verbo no futuro, no plural, né? Então, vai ficar avançarão. Passado, avançaram. Futuro, avançarão. Tá bem?
Então, espero que vocês tenham compreendido, tenha ficado um pouquinho mais clara a ideia de verbo passado e futuro, tá bem? E aí no próximo vídeo, a Pro já retorna com a tarefa.